Olá, empreendedoras, sejam bem-vindas a mais um podcast Desenvolva Mulher, um espaço criado para você, empreendedora, que acredita em empreender com propósito e acredita na força da mulher e na conexão real. É isso aí. E falando de conexão real, nós estamos hoje aqui com uma pessoa super especial, Milene Barros, psicóloga. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias para o Desenvolva Mulher, para a gente falar sobre empreendedorismo, propósito, tudo aquilo que pode agregar valor no nosso trabalho, na nossa profissão. Então, está sendo uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Gente, ela é maravilhosa. Ela levou para a gente a primeira palestra do Desenvolva, falando sobre a fórmula da mulher empreendedora. Sim. E nós saímos de lá com vários insights. Então, vocês hoje também vão sair daí com bastante coisa, não é mesmo, Milene? É verdade. Mas antes da gente começar, vamos falar dos nossos apoiadores. Mulheres também que apoiam o nosso projeto, que estão juntas com a gente e que acredita que realmente nós somos a alma do nosso negócio e juntas nós vamos mais longe. E quem cuida da nossa visão também, da nossa confiança, é a Ótica Miranda. Atendimento acolhedor daquele jeitinho que só a Dani sabe oferecer, com armações lindas e lentes de altíssima qualidade, eu posso bem dizer isso. A loja fica ali, gente, no coração da cidade, não tem erro. Fica na rua Buarque de Nazaré, número 207. Muito fácil de achar, impossível de esquecer. E já que estamos falando de cuidado e bom gosto, nós vamos falar também da Fina Estampa. A loja da nossa querida Dadá, que entende tudo de conforto e elegância. São lingeries pensadas tanto para o dia a dia, quanto para aqueles momentos especiais. E a loja fica bem na Galeria Luiz Carlos de Faria, gente, ali na Cis Ribeiro, número 82. E falando em se sentir bem, a gente não pode deixar de citar a Slim Concept, a clínica especializada em emagrecimento e bem-estar, com um cuidado totalmente individualizado, coisa que nós amamos. A doutora Melissa, na linha, acompanha bem de perto cada etapa do tratamento e os resultados são reais, tá? A clínica fica bem ali no Shopping Gourmet, bem lá no finalzinho do corredor. E aproveitando que já estamos por lá, para pular a dieta, tem também a deliciosa Pizza Hope da minha amiga Gleice e do meu amigo Maico, que eles fazem as melhores pizzas da cidade. E a pizza realmente são irresistíveis. Eu não perco, gente. Toda semana eu tô ali, tá? Então, dá para comer no shopping, dá para pedir em casa, dá para pedir pelo telefone, pelo iFood ou pelo número deles. E é isso aí. Mas eu não poderia também deixar de falar sobre beleza, né? Falei tudo aqui, então eu vou puxar para beleza e vou trazer aqui para mim, né? Meu nome é Irla Medeiros, eu sou especialista em cabelos naturais. E se você que tem o seu cabelo real e está precisando de uma pessoa para te orientar, para te ajudar no melhor tratamento, no melhor corte, te ajudar a se encontrar com a sua identidade, eu estou aqui para poder fazer o melhor por você. E é isso aí, Milene. Conta pra gente agora um pouco. Nós queremos primeiro saber um pouco da Milene. A Milene empreendedora, né? Porque a Milene é psicóloga, mas ela também empreende, não é verdade? É verdade. Depois que deu um insight na minha cabeça, eu percebi assim, opa, eu preciso sair das paredes do consultório, né? Bem, eu sou psicóloga já há mais de 15 anos, atuo, no consultório clínico mesmo, com psicoterapia. Mas teve um momento na minha vida, e eu acho que eu posso antecipar aqui, né? Que eu pensei assim, eu preciso sair das paredes do consultório. O meu trabalho não é só isso. E ali dentro do consultório, eu tinha um limite de agendamentos e de pessoas para alcançar, não é, Irla? A gente tem um tempo ali específico. E eu sentia que eu precisava alcançar mais pessoas. Então, em 2017, eu quis me testar. Eu já contei essa história, né? Eu sempre me coloco em testes para ver como que eu vou me sair. E aí eu desenvolvi um mini workshop. Era uma palestra dinâmica, vivencial, de duração de 3 horas. Era a palestra, o mini workshop, O Poder do Controle Emocional. Olha só. E aí foi em 2017 que eu pensei assim, eu quero me testar para ver como que eu vou me sair nisso. Porque eu estava começando a querer pensar nisso. Eu preciso sair das paredes do consultório, alcançar pessoas, preciso ver como que eu vou lidar com isso. E aí deu super certo. Eu me testei e pensei, uau, é isso, preciso de movimentar mais isso na minha vida, no meu trabalho. E aí em 2018, aí desse tempo, né, de 2017 a 2018, eu fiquei planejando. Eu sou muito planejadora. Eu tenho que ter, assim,
a visão, o organograma das coisas, das ideias na minha mente, sabe? E isso para a mulher empreendedora faz toda a diferença. Faz né? toda a Empreender exige planejamento. Eu sempre falo Planejamento isso. estratégico, né? E isso aí. uma coisa que eu fiz, Irla, e que eu nem percebi que era bom, né? E que hoje eu pego assim, uau, eu acho que isso é algo interessante de compartilhar com as pessoas. É essa permissão que a pessoa se dá para se testar, para ela se desafiar. Que às vezes a pessoa, quando ela vai empreender, ela tem uma ideia de que vai sair tudo certo, de que as coisas vão acontecer, sabe? E às vezes a gente precisa ir se movimentando e se testando naquele espaço, naquele novo espaço que você está inovando, galgando, sabe, seus passos. Então, assim, eu tive essa ideia muito intuitiva, fiz esse mini teste comigo, e aí eu pensei assim, ok, percebi ali o que eu precisava aprimorar em mim, preciso ficar atenta com esse comportamento meu, com essa ideia, isso daqui ficou desalinhado, isso daqui ficou muito bom, preciso repetir. E aí, em 2018, eu montei, né, vieram as primeiras ideias para o workshop de excelência mental, que ele está sendo reestruturado. Olha que bacana. Eu já estou inovando ele não vai se chamar assim mais. Eu já estou nos bastidores mexendo nisso, né? Então, foi assim que começou o meu trabalho. Uma profissional da área da saúde, mais especificamente da área da saúde mental, empreendendo. Essa ideia, né, de que nós profissionais somos só profissionais autônomos, liberais, somos só de um escritório ou só de um consultório. É essa visão que a gente precisa para empreender, né, com a nossa ferramenta de trabalho, com o nosso propósito também. Então, tudo começou aí. Aí eu percebi, uau, eu quero empreender com a psicologia. Eu não quero que a psicologia seja só aplicação de técnica, sabe? Aplicação de conhecimento que um dia foi transmitido de maneira acadêmica. Eu quero que seja prática, eu quero que vá um pouco mais adiante, eu quero que tenha um propósito, eu quero que impacte a vida das pessoas que vierem até mim. E assim começou essa ideia e que eu ainda estou aprimorando, eu ainda estou inovando, porque assim, não para. Não para. Você imagina, tudo isso começou em 2017, o primeiro workshop em 2018, a gente está falando de antes da pandemia. A pandemia começou em 2020. A mente das pessoas mudou muito depois da pandemia. Então, eu tô falando de uma outra perspectiva. Antes não tinha tanta estratégia de marketing, não tinha muita elaboração disso. E eu vejo que você hoje está muito engajada nessa área do digital, né, Milene? E é muito importante hoje uma empreendedora também se entender como uma pessoa que tem que engajar, né? Tem que trazer informações mesmo, trazer autoridade e também passar a informação, que é muito interessante realmente do propósito, porque o seu serviço, eu sei que é muito além do serviço, é um propósito de vida, você realmente acredita, né, nessa questão mesmo da diferença que você faz na vida das pessoas, e faz muita diferença. E é muito interessante isso, você poder ali estar se disponibilizando a passar informações, a acreditar em você como empreendedora, acreditar em você também no sentido de você, né, ter um consultório, saber que você tem que gerir, tem que administrar. A gente estava conversando um dia desse, você falou, eu fiquei até tarde lá na parte do financeiro, mexendo planilha e tal. Então, todo esse entendimento, eu vejo muito no meu salão, às vezes conversando com clientes, né, e às vezes é clientes dentistas ou psicólogas mesmo, pessoas de áreas assim que são mais teóricas. E elas não se veem, elas têm essa dificuldade, às vezes, de se colocar, né, na internet, gravar um vídeo, ou de fazer uma gestão mesmo no próprio ambiente de serviço, captação de clientes, né, toda essa questão, toda essa estrutura, né, é uma estrutura, né? É verdade. E é um desafio mesmo. O profissional liberal, outro dia eu vi um meme muito interessante, né? Ele estava falando assim, eu tenho que estudar, eu tenho que ter currículo, eu tenho que fazer pós, fazer especialização, eu tenho que atender, eu tenho todas essas demandas com aquele que me procura aqui no tete-a-tete no meu trabalho, e eu tenho que trabalhar no digital, porque o digital é um trabalho. É um trabalho, exatamente. É uma outra proposta, não é? E realmente agora a gente tem que ir para o digital, é uma estratégia, fica aí, né? A gente fala tem que ir no sentido da gente ir aceitando, ir elaborando. Uma coisa que eu noto, Irla, é que nós profissionais autônomos, liberais, a gente tem que passar primeiro por um processo de aceitação na nossa mente, de que a gente está se inserindo numa dupla jornada de trabalho e que agora é
se envolver com o digital, relacionar o nosso trabalho, conquistar o nosso espaço todo, ali, né? deixar a nossa marca ali também no digital, não é? E eu coloco isso aqui e compartilho até isso como uma dor com todas as outras mulheres, todas as outras pessoas que precisam crescer no digital. E por que eu falo dor? Por causa desse desafio de várias outras coisas que a gente já está administrando. Sim, exatamente. E você manda muito bem, né? Desta parte. Tô aprendendo, assistindo uma coisinha ou outra, assim, mas já vi os meus pontos fracos, isso é muito interessante, gente. A gente que tá empreendendo uma ideia, a gente que tá empreendendo um trabalho, a gente não pode ver as nossas limitações e os nossos pontos fracos como algo que nos diminui, sabe? Ah, eu não sou boa nisso. Não, a gente tem que olhar assim, com praticidade, sem apego emocional. Cara, eu não tô fazendo isso daqui legal. Cara, isso daqui eu tô furando comigo mesma, não é? Ser honesta, né? Isso, com ter você essa honestidade. mesmo. Então, falar assim, não, eu tenho que melhorar isso e eu vou melhorar isso. Quais os recursos a mais que eu preciso trazer para eu poder aprimorar esse tipo de visão que eu tenho, esse propósito, para eu conquistar esse espaço. Então, eu olho muito para isso. Eu analiso as minhas redes sociais, eu penso, isso não tá legal. Isso daqui eu tenho que melhorar, mas eu não faço isso diminuindo, entende, Irla? Eu faço isso com um olhar meio clínico pra coisa, né? Não, isso daqui eu tenho que ficar atenta. Nossa, eu transmiti, com certeza eu devo ter comunicado tal coisa aqui através desse vídeo, que não é o conteúdo, mas a minha imagem, entende? Entendi. Mas você fala assim, então você não vai fazer. Eu vou fazer. A gente precisa ir se lançando, a gente precisa ir se descobrindo também, né? Assim como hoje. E se desenvolvendo, né? Que a gente vai se desenvolvendo. A gente se propõe a fazer várias vezes, né? A prática acaba levando a gente... Eu já entendo muito mais coisas, já entendo assim, esse jeito de falar aqui combina muito mais comigo e com o meu conteúdo. Antes eu não falava assim. Sabe quando você vai alinhando quem é você naquele espaço? E isso tudo é empreender. Isso tudo é um olhar que a gente precisa de ter pra gente colocar a nossa profissão a serviço de um bem maior, de uma sociedade maior, que não seja só aquele grupo fechado que vai até o nosso escritório, ou até o nosso consultório, né? Ou até o nosso espaço. E é onde você também tem a oportunidade de ganhar voz, né? O que você tem que passar, né? Você tem bastante coisas para passar e tem pessoas que precisam ouvir, né? Então, quando a gente tem essa consciência, essa responsabilidade, que a gente está ali também por algo maior, né? Não apenas por estratégia, mas também pelo compromisso com as pessoas de você poder passar algo de bom, né? Eu acho isso muito interessante. Vira e mexe, eu mando vídeo seu para alguma amiga, né? Obrigada. Então, Milene, é isso. E o que você diria para uma mulher empreendedora que se encontra nessa dificuldade? Você, como psicóloga, né, trabalhando justamente nessa área aí da neurociência, né? O que você poderia passar assim, de informação para que a pessoa ela entenda que é bom a gente se colocar nessa situação de aprender, né, de se desenvolver? Irla, o que eu diria? A gente, como profissional de qualquer área, qualquer segmento, a gente precisa de ter, primeiro, duas coisas: visão e propósito. É a sua visão que vai te dar perspectiva. A partir do momento que você tem uma visão do que você quer alcançar, do que você pode agregar de valor na vida de uma pessoa, a perspectiva ela é traçada. Então, a pessoa que ela trabalha, ela tem um negócio e ela pensa assim, eu posso mais, eu quero que seja diferente. Ela precisa, então, começar a desenvolver essa visão dentro dela, não é? O que é empreender? Empreender é quando você identifica as dificuldades de um ramo, de uma área, de um segmento, os problemas que aquele segmento enfrenta e você apresenta soluções. Então, isso aqui é empreender. Então, uma psicóloga ela está empreendendo, um dentista está empreendendo. A gente precisa ampliar a visão que a gente tem da gente mesmo. Se a imagem que você tem de si como profissional, se o seu autoconceito é só ali, dentro daquele lugar, daquelas 4 paredes, você não vai conseguir traçar essa perspectiva, desenvolver esse propósito. Mas o que eu diria, então, para essa mulher que ela está começando, para as pessoas que estão começando? Tenha visão e propósito. Desenvolva isso dentro de você. O que seria o propósito? O que eu quero alcançar?
O que eu quero alcançar para além de uma renda, de um retorno financeiro? Eu gostaria muito de crescer e todo mundo quer crescer financeiramente também. Mas para além disso, porque se a gente for pensar só no retorno financeiro, vai chegar uma hora que você vai alcançar o teto que você esperava, sabe? E aí pode ser que isso você se perca na falta de sentido daquilo. É aí que começam as estagnações, ficar estacionado, o crescimento da pessoa paralisa. Quando ela focou, eu falo crescimento pessoal, crescimento do nome, da marca, quando ela focou no crescimento da renda, não é? Então, eu diria para as pessoas, a gente precisa ter visão e propósito. Você tem essa visão, esse propósito, você precisa começar a movimentar alguma coisa. Sabe o que eu noto, Irla? Eu não sei se você nota isso com outras mulheres empreendedoras. Às vezes as pessoas querem o passo a passo, assim, muito perfeito, já ter muitos recursos no início, sabe? A gente tem que se permitir ir com os recursos que a gente tem. A gente precisa ir, às vezes é o nosso celular, é o fulano que vai nos dar assessoria, se fulano é recém-formado, ele ainda está desenvolvendo experiência naquilo, sabe? A gente tem que ir se permitindo. Eu olho as minhas postagens de divulgação dos primeiros workshops, eu olho assim e falo, meu Deus, olha isso daqui hoje em dia não faria frente, não é? Mas naquela época é isso, era o que tinha, era o que dava, sabe? As pessoas também confiam na nossa visão, as pessoas confiam no nosso propósito. De alguma maneira, quando a gente tem essa visão, esse propósito, a gente transmite confiança e credibilidade. Eu vejo também, Milene, que quando a gente tem propósito, a gente consegue transmitir isso, a gente acaba também conseguindo atingir o nosso nicho, né? E resolver realmente aquele problema que a nossa essência, porque eu acredito no negócio com essência, que a nossa própria essência ali vai estar transmitindo para a pessoa, ela vai atrair, né? Ela vai atrair esse tipo de cliente que acredita ali, que acredita no seu potencial e naquilo que você está passando. Mas eu vejo também, você, né, falou, né, com a gente lá na palestra, né, que foi o tema, né, foi sobre... O tema foi a fórmula da mulher empreendedora. A fórmula da mulher empreendedora. Que é praticamente, você está dando a fórmula aí pra gente, né? Já começamos, né? Mas eu sempre falo muito nessa questão da nossa tríade no Desenvolva, que é corpo, alma e espírito. E eu vejo muito, além da pessoa entender o propósito, porque às vezes a pessoa sabe o propósito dela, mas ela é uma pessoa muito bloqueada e ela tem essa dificuldade desse desbloqueio. E ela não consegue entender que isso bloqueia ela também no sucesso dela, na vida profissional dela, né? Essa questão da pessoa, às vezes, fazer a divisão, achar que se é espírito, então é só na igreja. Se é com a alma é uma coisa mais pessoal, não vou trazer para cá para o meu serviço. Aqui tem que ser... E acaba fazendo essas caixinhas. E eu vejo que com isso a pessoa se bloqueia muito, de deixar com que se bloqueia no sentido de se olhar, como você falou, né? Poder se olhar, ver suas vulnerabilidades, e não é verdade? Sim. E também na questão dela se conhecer, para ela poder estar passando para as pessoas realmente o potencial dela, né? As nossas crenças internas, pessoais, elas são um filtro para a nossa realidade. Aquilo que a gente pensa sobre a gente, aquilo que a gente acredita sobre pessoas, aquilo que a gente pensa sobre dinheiro, aquilo que a gente pensa sobre crescimento, sobre retorno, influencia a nossa realidade. Então, uma pessoa que ela não acredita nela mesma, tá? Aí vão começar a esbarrar nos bloqueios dela. Porque empreender é você, com a sua ideia, sua visão e seu propósito. Você tem isso, certo? Uhum. Ok, Milene, entendi. Tenho que ter visão e propósito. E agora? Agora a gente vai começar a superar nossos bloqueios. Quando eu falo bloqueios, né, gente, entendam bem, essas travinhas que a gente tem, sabe? Essas procrastinações, essa estagnação, talvez até uma autossabotagem, porque tudo isso que está dentro da gente pode estar sendo projetado no nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho, a gente como empreendedora, como pessoas que estamos elevando a nossa visão profissional, tudo aquilo que está dentro da gente é projetado. E como que isso é projetado? Através da nossa expressão não verbal, a nossa linguagem não verbal, através da nossa comunicação,
através da maneira como a gente coloca ou não coloca limites, através da nossa permissividade, né? Então, são formas que a gente está comunicando essa nossa ou autoconfiança, ou precisando de lapidar essa autoconfiança, essas crenças, esses conceitos que tem dentro da gente. Às vezes a gente vai ver uma história de uma pessoa, ela foi lá, ela alavancou e tal, ela fez aquilo, ela montou uma empresa e ela fez o negócio acontecer e tal. Aí às vezes a gente vê uma outra que esbarra em algumas barreiras interiores, não é? E ao esbarrar nessas barreiras, ela encontra algumas dificuldades. Então, Irla, o que você falou é pertinente e realmente aquilo que a pessoa tem dentro dela, sobre pessoas, sobre o negócio dela, sobre liderança, o quanto ela se sente inibida ou não para liderar, o quanto ela se sente à vontade ou não para se expressar, sabe? Se a pessoa tem crenças de que vendas é como insistir ou invadir o espaço do outro, você entende que dependendo do segmento dela e da função dela dentro desse segmento, ela pode se travar. Porque se dentro dela diz que você não pode ser muito invasivo, porque ela interpreta como invasivo para crescer, então ela se coloca um freio e ela fica igual um carro, um veículo, andando com o freio de mão puxado. Entendeu o que eu quero dizer? Então, esse sistema de crenças, os sentimentos que a gente tem sobre a gente, tudo aquilo que a gente acredita, a gente está projetando. E aí a gente vai começar a empreender e a gente se esbarra com dificuldades reais, né? Quando eu falo reais, do mundo exterior, as dificuldades ali da convivência e da interação com pessoas. Mas como se não bastassem essas dificuldades, a gente se esbarra com as nossas dificuldades interiores. Às vezes a dificuldade de cobrar, a dificuldade de reconhecer o valor profissional, a dificuldade de precificar, a dificuldade de liderar, a dificuldade de se posicionar. E eu falo aqui posicionamento como algo elegante, eu não falo isso como imposição. Eu sempre falo, gente, existe uma diferença entre se posicionar e se impor. A gente nunca vai para o movimento do se impor. A gente está sempre trabalhando se posicionar. E o quanto que isso não vai pedindo da gente, olha, desenvolva essa habilidade. Olha, desenvolva essa habilidade, não é? E aí, muitas vezes, as pessoas param, elas estagnam. Acaba sendo um movimento muito cansativo emocionalmente, cognitivamente falando. Mas sim, as nossas crenças, o nosso mundo interior, vai impactar no nosso empreendimento, no nosso crescimento profissional, em todas as áreas da nossa vida, né? E no seu consultório, você costuma assim, receber muitas mulheres que trazem isso também para a vida delas, essa questão do desenvolver, levando para a parte profissional, ou você sempre vê elas buscando mais na parte emocional ou problemas familiares? O quanto de consciência você vê que as pessoas têm sobre isso, como elas se destravar no todo? Tem de tudo. Tem as pessoas que vão com foco no emocional pessoal, e tem pessoas que vão no foco no emocional profissional. E sim, existem mulheres que vão a um acompanhamento de desenvolvimento pessoal através da terapia, porque elas estão assim, Milene, eu preciso crescer, eu sei que eu posso crescer, eu tenho todo o formato daquilo que eu quero desenvolver no meu trabalho, na minha loja, sabe? Dependendo do segmento de cada uma. Mas eu esbarro com um monte de coisa dentro de mim, com um monte de coisa. Eu tenho vontade de desistir. Eu não sei por que eu inventei moda. Aí o negócio é de um jeito, eu tenho medo, porque aí eu vou ter que fazer uma negociação muito ousada. Aí a pessoa fica comedindo, às vezes, né, o quanto que ela tem para investir, o capital que ela tem para investir naquilo. E ela tem uma ideia ousada. Então, entende? Vai aparecendo as barreiras dentro da pessoa, né? E sim, elas vêm com essas questões. E é muito interessante, Irla, que às vezes as pessoas percebem assim, eu tenho essa dificuldade por causa do meu lar de origem. A maneira como meu pai e minha mãe lidou com finanças, as coisas que eu ouvia, tudo é caro, a gente não pode isso, a gente não pode isso. Então são crenças que vão internalizando dentro da pessoa. E quando a vida, o mundo, abre a possibilidade para ela, olha, você pode isso, gera um conflito. Mas espera, eu registrei aqui dentro de um programa mental que eu não posso. Aí ela entra no que a gente chama de dissonância cognitiva. Quando a possibilidade, o pensamento racional e intelectual é diferente do registro que tem dentro dela, ou é diferente
do sentimento que ela internalizou sobre aquilo. Então a pessoa fica em processo de dissonância. Esse processo de dissonância cognitiva geralmente traz muitas emoções para as pessoas. Ansiedade e muitas vezes traz uma estagnação, entende? Ela paralisa ali, ela quer se movimentar, mas não consegue. É como se ela se congelasse, não é? Então, sim, as pessoas trazem essas questões do crescimento, do desenvolvimento pessoal delas, da vida profissional, também como pauta da terapia, porque uma coisa anda junto com a outra. Já reparou? Muito. A gente esbarra nessas coisas nossas, não é? Eu vejo muito isso, que realmente a gente não consegue separar, né? Não tem como. E a nossa mente, ela bloqueia o sucesso. Eu vejo muito isso também, ela bloqueia totalmente o sucesso. Se a gente não se permite se desafiar, a gente vai estar vivendo sempre as mesmas histórias, repetindo os mesmos ciclos, passando anos ali, né, sem que o seu negócio realmente consiga ir, não porque ele não tenha capacidade, é porque você realmente não se permitiu se desbloquear, né? E sabe o que acontece? Aí a mente da pessoa coloca pequenas travas para ela, essas travas dá trabalho romper, é um gasto de energia muito grande. A pessoa está no movimento inconsciente, ela não percebe isso. E sabe o que ela diz para ela mesma? Não é para mim. É o destino, é a vida. Eu tentei e não fluir, vou me conformar que não é para mim, não é? Aí a gente precisa ter muito discernimento, muito autoconhecimento, para a gente poder diferenciar. Tá, o caminho é para mim, mas a forma como eu estou conduzindo esse caminho não está alinhado ainda com a ideia que eu quero encabeçar. Então, às vezes, eu tenho que permanecer no caminho, só que fazer de uma maneira diferente. E se a pessoa não percebe isso, ela simplesmente diz, não é para mim. Eu já ouvi tanta história de empreendedor, assim, eu noto que empreendedor, ele precisa ser uma pessoa planejadora, precisa trabalhar nos seus sabotadores, não precisa de ter total confiança em si mesmo, sabe? Esse excesso, essa ideia, essa ilusão de muita autoconfiança, eu nem sei se isso é tão real, se isso está de fato na vida real, não é? Porque a gente vai adquirindo essa autoconfiança no processo, no passo a passo que a gente vai dando. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma ilusão, Irla, de que elas têm que ser muito seguras de si mesmas primeiro, ter muita autoconfiança, para só depois ela ir. Elas querem estar prontas, né? Elas querem estar prontas. E nem a psicologia, nem a neurociência não dizem isso, né? Os estudos falam que você vai desenvolvendo essa autoconfiança, esses níveis de excelência, na medida em que você vai se propondo se desafiar e construir esse caminho. Que aí sim, você percebeu, opa, é por aqui, funciona desse jeito. Então a pessoa acaba nesse caminho, ela vai se destravando. Entendi. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quem não se expõe ao ridículo nunca chega ao extraordinário. Então é basicamente isso, né? Faz sentido, verdade. Faz sentido, não vai? Verdade. Mas eu acredito que no mundo do empreendedorismo é muito isso, porque a gente tem que realmente o tempo todo estar ali se dispondo de repente a fazer algo novo, e para fazer algo novo você vai pisar no terreno novo, né? E você não conhece. É aprender a aprender, né, Milene? E às vezes as pessoas têm medo da mudança, sabe? Sair daquilo que a gente já encontrou uma certa estabilidade, né? Então a pessoa já tem lá. Se for um consultório, médico, dentista, ele já tem lá a carteira de pacientes dele, não é? Ele já está naquele formato de trabalho. Aí começa uma coisinha tocar dentro dele. Aí ele vai se movimentar, sabe? Às vezes, eu já acompanhei mulheres empreendedoras que ficaram 1, 2 anos só no campo das ideias. Sabe aquele trabalho dentro de si? Trabalha, não, mas eu quero isso e que não sei o que e tal. Só tentando desenvolver isso e depois de 2 anos que o projeto saiu. Tudo bem, é o tempo que cada um precisa. Só que a gente não deve paralisar esse olhar de autoconhecimento dentro da gente. E Milene, eu me lembro de você uma vez, numa palestra, foi a primeira vez que eu te vi. E nessa palestra você falava da importância, né, do ser humano estar vivendo ali em conjunto, né, da unidade. E eu guardei muito aquilo, porque eu já vinha com esses pensamentos e me desbloqueando muito dentro do salão. E vendo pessoas precisando se desbloquear. E eu guardei demais aquela palestra. E o que você tem a nos dizer a respeito do ser humano, assim, a importância dessa convivência, dessa troca?
eu falo que empreender é solitário, e se todas as mulheres conseguissem ver que se não tiver tanta concorrência e mais desenvolvimento juntas, como que a gente poderia realmente estar nos fortalecendo e estar não só na questão do negócio, mas na questão do ser humano como pessoa, né? Uma aprendendo com a outra. Eu vejo que a mulher, ela é muito de aprender observando, né? Ela observa outra mulher e ela aprende. Faz sentido isso para você? Mas a neurociência diz que o cérebro humano foi feito para a interação social. E é muito interessante esses mecanismos, porque quando a gente está num grupo social, numa comunidade, aquilo que você tem e que é fácil para você, a sua habilidade natural, enquanto eu estou aqui interagindo com você e observando, sabe, aquilo vai fazendo parte de mim como algo natural também, entende? Então eu vou notar, olha, como que a Irla faz isso? É tão simples, é tão natural para ela. Às vezes uma pessoa vai olhar algo em mim, olha como que a Milene faz isso, como que ela conduz essa situação. Então é como se você tivesse algo que me ajuda a sobreviver naquela área. E eu tenho algo que te ajuda a sobreviver naquela área. E existe essa troca, é a troca das habilidades, a troca do potencial. E existe uma outra troca também, a troca da dificuldade, sabe? A troca do tipo, eu também passo por isso, eu também tenho essa dificuldade. E aí o que acontece? É nessa hora que o ser humano se sente com um sentimento de pertencimento. E ele começa a perceber, nossa, então isso é um desafio que pode ser comum a mais pessoas. Então a gente precisa de juntos, junto com esses que têm as habilidades, temos um potencial, temos dificuldades e a gente sobrevive. Entende esse conceito de sobrevivência no sentido da gente se mantém, a gente sobrevive nesse mercado, a gente sobrevive nessa ideia profissional que a gente está querendo inovar. Então, estar em grupo, em comunidade, fazer parte de reuniões, congressos, palestras, experiências de outras pessoas, isso tudo traz sentimento de pertencimento para a pessoa. Imagina se eu passei por uma dificuldade no início da minha trajetória, onde eu possa compartilhar com outras pessoas e eu possa alertar a elas, não passem por isso, e vou dizer para vocês como não passar por isso, porque eu passei, isso levou um pouco de tempo na minha vida, isso acabou demandando muito de mim, eu encontrei o caminho para superar, mas eu já vou te passar as coordenadas para você não precisar viver os impasses que eu vivi. Então essa troca junto com pessoas que traz esse sentimento de pertencimento e o compartilhar as nossas habilidades como sendo algo muito natural. Você já observou que quando uma pessoa faz algo que está internalizado dentro dela, pode ser uma profissão muito difícil ou uma habilidade técnica muito difícil para gente, mas para ela tá tão internalizado que ela faz aquilo com tanta naturalidade, ela faz aquilo com tanta excelência. O jeito da pessoa nos ensina e a gente modela o comportamento. Então eu vejo isso como algo muito positivo, essa troca. Algo que hoje em dia a nossa sociedade está passando por essa dificuldade, né? Porque a gente está tendo uma tendência a se isolar, resolver tudo sozinho, com uma tela de um computador, fazendo um curso. Tá sendo muita troca de teoria, sabe? Mas a gente precisa um pouco de troca de emoções, de sentimentos, de presença, de particularidade, de humanidade. Então, comunidades como Desenvolva Mulher tem tudo para ajudar as pessoas nesse sentido. Só que hoje em dia a gente está precisando trabalhar o entendimento, a consciência das pessoas sobre a gente estar junto em comunidades que visam o mesmo propósito, o mesmo objetivo que a gente. De repente não seria um pouco do medo, assim, de... eu vejo que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a diferença, né? Com opiniões diferentes ou com pensamentos diferentes. Então, às vezes, eu vejo um pouco dessa dificuldade das pessoas estarem convivendo mais ou estar buscando mais estar próximas de outras pessoas, justamente porque não querem, às vezes, até um espelho também, né, Milene? Um espelho, né? Porque quando a gente convive com outras pessoas, a gente está diretamente olhando para a gente, né? Não seria basicamente isso?
pode ser isso também, mas também aparecem os medos, as inseguranças da pessoa. Você vai interagir em grupo, talvez a pessoa não vai se sentir suficiente. Ela começa a ter questionamentos sobre ela. Ela não é boa para aquilo. Aquilo demanda dela se desafiar. Se a gente parar para pensar, gravar podcast tá te desafiando, Muito. não Eu é? sempre brinco, eu falo, gente, eu sou cabeleireiro, o que eu tô fazendo aqui? Mas é isso, é um entender um propósito e se permitir ser desafiado. Exatamente. Ter essa visão do autodesafio, do se dar a permissão para se desafiar. Então, quando a pessoa vai para a interação em grupo, aparece também os medos, as inseguranças dela, os conceitos que ela tem sobre ela. Talvez ela não se sente suficiente, sabe? Às vezes ela vai ter pensamentos de comparação, assim, nossa, eu não tô muito boa nisso. Lá tem muito mulheres com mais habilidades ou mais desenvolvida. Seja o grupo que for, desde o esporte até empreendedorismo, até clube de leitura, que seja. Exige da pessoa, sabe? Ela ter um olhar compassivo também sobre ela mesma. E se ela tiver um olhar mais enrijecido, pode ser que isso seja um obstáculo, uma barreira para ela fazer parte de comunidades, o que nós precisamos romper. Precisamos. Eu acho que o ser humano vai caminhando para poder romper com as suas dificuldades. Ah, com certeza. Eu acredito muito nisso, né? Tanto é, né, que eu estou aí com Desenvolva Mulher acreditando que realmente as mulheres vão vir, vão acreditar nesse poder de estar aí se destravando juntas, né? Temos também pessoas, né, que vêm junto com a gente nos apoiando, assim como Milene, né, vem trazendo ótimas palestras, ótimas informações, falando um pouco de novo, né, da fórmula da mulher empreendedora, trazendo tudo isso aqui que a gente veio falando. Eu sei que você é uma pessoa também muito espiritualizada, eu sei que você também foca muito na espiritualidade. E como empreendedora, eu sei também que o quanto a gente não se permitir olhar também para o lado espiritual, isso faz muita diferença, né? Porque eu sempre falo que Deus que tem a nossa fórmula, Ele que é o nosso Criador, né? E as pessoas às vezes confundem a religião, a espiritualidade com emoção, né? E você, como especialista na área da neurociência, você traz uma abordagem diferente, né? Você traz esse pensamento, né, de que Deus é muito além da emoção, né? Sim. É a razão. E o que você poderia falar, né, sendo isso uma das fórmulas, né, para as empreendedoras, o que você poderia deixar para elas? Como é o propósito do Desenvolva Mulher? Uma das partes é a conexão espiritual com Deus, não é? Isso. Então a gente estará rompendo com as nossas barreiras, rompendo com as nossas dificuldades emocionais, comportamentais, nosso sistema de crenças, tudo aquilo que a gente passou a acreditar e sentir em relação a gente. E como que a gente se conecta e conecta isso tudo com o espiritual? Buscando sabedoria, buscando direção de Deus e trabalhando nos valores e nos princípios. Uma das coisas que eu sempre penso, Irla, quando eu quero desenvolver algo, um trabalho, uma ideia, um projeto, sabe como que eu apresento isso para Deus? Eu sempre pergunto para Ele assim, qual é a minha maneira de apresentar essa ideia? A nossa conexão espiritual vai revelar a nossa identidade. E a nossa identidade vai trazer autenticidade, vai trazer originalidade. Muito forte. Psicólogas têm várias. Como que é a Milene psicóloga com identidade revelada do céu? Forte, muito forte. Entende? Uhum. Cabeleireiras têm várias. Uhum. Mas como que é a identidade revelada do céu para Irla, para ela fazer diferença na vida de mulheres através do trabalho dela, que é cuidar da saúde capilar. Ou promover estética, não é a parte visual, harmônica, do rosto de uma pessoa. Então, é sempre assim que eu me movimento. Vou até revelar uma coisa para vocês. Quando eu estava com impasses para poder me projetar no digital, eu falei assim, isso vai ter que ser pauta de oração minha. Eu comecei a perguntar para Deus, como que eu apareço nesse espaço? Qual que é a minha identidade? O que combina comigo? Porque tá muito claro para mim, antes que as pessoas, como assim, qual a minha identidade?
tá muito claro para mim a minha identidade de psicóloga dentro do consultório. Ali eu transito com segurança e tudo, porque a minha identidade sobre mim mesma tá muito bem estabelecida, muito firmada, sabe? Tá estabelecida para mim minha identidade como palestrante. Eu levei um tempo também para construir, não é? Porque eu falava assim, eu quero ter espontaneidade, eu quero rir, eu quero que seja à vontade. Se eu não lembrar de alguma coisa, eu quero dizer, qual é o nome disso mesmo? Sabe, eu queria isso. Essa é uma forma de você deixar a sua assinatura no mundo. E para mim, seria ótimo ser assim. E eu perguntava e me questionava como transitar entre o profissionalismo e a espontaneidade, não perder o profissionalismo, transmitir credibilidade. Eu ficava, sabe, passeando nesses conceitos, não é? Aí, ok, eu fui desenvolvendo a minha identidade de palestrante. E depois eu fui para a parte do digital, que foi a última que eu comecei a trabalhar, a construir. Eu falei assim, tem várias pessoas falando sobre ansiedade no digital. A sua visão e o seu propósito. Você busca através da sua conexão espiritual, você busca direção com Deus. E eu lembro que Deus me falou uma coisa assim muito interessante. Ele me disse assim, às vezes você está buscando só conhecimento, e conhecimento, você tem um conhecimento para usar, mas tem algo em você que te diferencia das pessoas. É a sabedoria que eu te dou, são os insights que você promove. É isso que você deve apresentar. Quando eu entendi aquilo, eu ainda estou me movimentando para colocar isso em prática, não é? Mas eu falei assim, é verdade. Faz todo sentido. Aquilo se encaixa com as engrenagens de quem você é. Aonde vai entrar a nossa conexão espiritual no meio disso tudo? Quem eu sou no meio desse cenário? Qual é a sua direção? E depois de dar a direção, a gente vai ter um trabalhinho aqui. É porque é o nosso trabalho de entender, é o nosso trabalho de colocar em prática, é ter paciência com a gente mesma. Eu tô tendo paciência comigo. Você olhar hoje meu digital, peraí, o que ela tá falando? Não tem nada demais aqui. Mas eu estou trabalhando nos bastidores, em silêncio, tô entendendo as coisas que eu preciso entender, não é? Para isso poder se lançar com essa identidade, né? E sei que isso aos poucos vai ser construído. Então, esse olhar de paciência sobre a gente também, porque eu noto que as pessoas não têm um olhar de paciência sobre elas. Ai, tem que ser assim e tal, não sei o que, já quer tudo daquele jeito e tal. Não tem. Mas observando aí o que você estava falando, eu achei muito interessante, porque você se coloca como ouvinte de você mesma, né? E isso aí faz toda a diferença, né, Milene? Porque eu acredito que antes da gente aprender a ouvir a Deus, a gente tem que se ouvir e se conhecer. Porque se Deus te direcionar algo que você não se olhou e nem sabe sobre você, como que você vai, né, acabar desenvolvendo aquilo na sua vida? Não tem como, né? E até um relacionamento com Deus também, né? Como que a gente... Aí Deus te fala, se você não se pergunta, ou você só recebe aquilo, vai entrar e não vai gerar, não vai surtir efeito, não seria isso? Sim. Então, é essa conversa com você mesmo também, né? Então, de repente, trazendo aí para parte da alma, né? Que seria você com você mesma, né? Para que você possa buscar também a parte espiritual, que é você com Deus, né? Esse é autoconhecimento. Você sabe que às vezes as religiões têm uma dificuldade de unir autoconhecimento com espiritualidade. Por ser autoconhecimento, parece que é uma coisa egóica, muito humana. Parece que é você com seu ego. Se tem essa sombra de ideia, não é? Outro dia eu estava até pensando, as pessoas deveriam experimentar autoconhecimento com Deus. Não, porque é muito surreal. É muito assim, autoconhecimento com Deus. Você tá lá promovendo ideia e Deus... É um bate-papo, né? Não, e Deus tá lá promovendo coisas sobre você. E que você olha assim e fala, não é gente, mas é isso mesmo, foi a vida toda assim. Como que isso estava aqui diante dos meus olhos e eu não vi? Então, a gente também, como pessoas de fé, a gente precisa começar a unir autoconhecimento com Deus, com as coisas de Deus. Deus está promovendo o autoconhecimento na gente. Quando Deus está dizendo, você tem a barreira tal, Ele está promovendo o autoconhecimento. Quando Deus está dizendo, você tem que perdoar a pessoa tal, você está assim, não acho que eu tenho que perdoar, não tenho problemas com essa pessoa. Ele está promovendo o autoconhecimento.
E algo sobre você mesmo que você desconhece, não é? Então eu vejo que a gente precisa unir essas duas coisas. É possível unir esse autoconhecimento. Quantas passagens na Bíblia falam que a gente não agrega a nossa identidade, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, eu posso tudo naquele que me fortalece. E às vezes a gente tem que se questionar, será se eu vivo a força desse versículo? Será se eu vivo isso na prática? Ou ele é um versículo bíblico em letras num papel, mas ele não está internalizado no meu coração? Porque olhando pela prática da vida, eu não estou sentindo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Porque se eu tenho um Deus que me fortalece, já era para implicitamente eu estar assim, não, eu posso isso. E trazer um Deus, né, fora da religião, um Deus pessoal, um Deus amigo, né, um Deus que conversa, né? Um Deus pai, Um não é? Deus Aí é o pai mesmo, no sentido verdadeiro. Nossa, isso faz muita diferença. A minha vida só deslanchou quando eu entendi a paternidade de Deus. Quando eu consegui entender que Ele que me sustenta, Ele que me protege, um pai mesmo. Como eu não tive muito essa referência, eu não sabia o que era, né? Quando eu entendi Deus como pai, isso para mim foi... Nossa, fez total diferença. Então isso é muito enriquecedor, né? Trazendo aqui para o nosso mundo, aí você se pergunta o que tem a ver isso com empreendedorismo. Aí entra a visão da comunidade, né? Ninguém cresce sozinha e também ninguém cresce se não se olhar para dentro, se não se permitir, né? Que isso é fundamental. Não adianta você estar perto de pessoas se você não está perto de você mesmo também, né? Sim. Se você nem sabe quem você é. Então, corpo, alma e espírito é muito interessante quando você tem esse entendimento, quando você busca para a sua vida viver dessa forma, entendendo o que Deus é, o que Deus representa, entendendo a sua identidade, não é verdade? Então, trazer isso é entender que nós somos a alma do nosso negócio. Quando você consegue se destravar, seu negócio vai junto, não é verdade? Verdade. É isso aí, nós somos a alma do nosso negócio, as ideias passam todas por nós, não é? A gente tem que ter o entendimento que se você é o criador da gestão do seu negócio, das ideias, da administração, você precisa, às vezes, ter uma parceria para operacionalizar aquilo que você cria, não é? São desafios, são coisas que a gente vai entendendo. Eu sempre falo assim, gente, mas eu tenho a ideia tal. Eu preciso de fazer uma gestão da minha rotina para essa ideia tal sair do papel. Aí olha como que vai esbarrando em coisas sobre rotina, procrastinação ou estagnação, crescimento. Olha como que vai esbarrando em questões do ser humano. Parece que está separado, mas não está, não é? É tudo Quem junto. somos nós naquele cenário? O que a gente está levando? E autoconhecimento é também a gente se aceitar e a gente se superar. Porque a gente tem que superar a si mesmo. Se a gente não se superar, a gente vai dizer é isso que tem para mim e é o que eu consigo, e a gente vai encontrar uma explicação que nos traz conforto emocional, mas é um conforto emocional que nos paralisa. Como eu já vi muitas pessoas assim, aquilo não era para mim. Mas às vezes é só o jeito de movimentar, é o tempo, é o olhar compassivo sobre si mesmo, não é? Você acolher, né? Você se acolher também nesse projeto, né? Então, a gente crescer olhando para todas as camadas do crescimento, né? Claro que a gente está falando isso aqui destrinchado esses pontos. A pessoa vai ouvir, vai pensar assim, nossa, mas é muita coisa. Daqui a pouco eu não tô nem querendo empreender. Mas isso tá acontecendo simultaneamente na dinâmica da vida, sabe? Você tá aí ali. E as coisas vão fluindo também. Isso tá junto. A gente é que está teorizando a prática do empreendimento, né? Desenvolva Mulher. A gente tá teorizando isso aqui, mas vai acontecendo, vai fluindo, não é? E aí a gente vê que eu pensei sobre isso. Tem muitas coisas nas pessoas, Irla, que já acontecem de maneira natural. Sim. Tem gente que fala assim, olha, eu vivi isso que ela tá falando. Nossa, isso pra mim é super natural, é super simples, né? Então, por isso que estar na comodidade é interessante, né? Porque a gente vê o que é natural pro outro, a nossa dificuldade, ele compartilha dele, a dele não é pra mim, então eu digo como que eu fluo naquilo, como que eu fiz, não é? E aí a gente vai fazendo uma soma. E isso vai gerando esse sentimento de pertencimento. Porque eu vejo que às vezes é vendido para nós mulheres, como empreendedoras, que a gente tem que parecer forte o tempo todo e tem que ser a mulher empoderada e aquela coisa sempre muito pesada. Então, quando eu entendi diferente, eu falei, opa,
Então, para eu ter essência, para o meu negócio fluir, eu tenho que... Então, por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla e sempre falando isso. Mas realmente é algo que ali no seu dia a dia é dinâmico, né? Acontece, flui mesmo. Mas, Milene, que rica que foi nossa conversa. Muito obrigada. Se deixar, a gente bate papo aqui horas, com certeza. Vai direto, O que você gostaria de deixar aí, né, dentro dessa conversa nossa toda aí, entendendo aí sobre sobre a nossa palestra, falando aí sobre... Gente, eu esqueço toda hora. Meu Deus do céu. O tema da nossa palestra que era... A fórmula da mulher A fórmula da mulher empreendedora. Isso porque eu que pensei na palestra, tá, gente? Não foi. Eu dei o tema, né, Milene? E a Milene trouxe pra gente. Mas, enfim, pensando em toda essa conversa nossa, pensando nessa fórmula, o que você deixaria aqui, assim, de final como uma psicóloga de psicóloga para empreendedoras? Eu diria para as empreendedoras assim, não se distraiam. Se você tem uma visão, vai firme na sua visão. Não ouça as vozes contrárias. Se permita descobrir qual é a sua identidade dentro desse trajeto. Tenha um propósito. E não deixa para depois, não. Começa logo, enquanto você está sentindo, enquanto você está intuindo, enquanto você está vendo a necessidade. Não deixe para depois. Uma das coisas, se eu pudesse dizer para mim mesma, lá atrás, eu diria, para não, querida. Para não se distraia, não. Você já tem a visão, vai, não para, sabe? Porque aparecem muitas coisas para atrapalhar a gente, atrasar a gente. Então eu diria, não se distraia. Eu diria, não perca a visão. Trabalha nesse propósito. É isso que eu diria. Então, Milene, muito obrigada. Foi muito especial ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo. A gente pode trazer outros papos também aqui com outras temáticas. Estou à disposição. Com certeza. Vai ser um prazer. E é isso aí, gente. Esse foi mais um episódio nosso. Vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores. E obrigada por ter assistido a gente mais uma vez.